Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje, vamos fazer uma live com o pessoal da Dom Giovanni, o Daniel Panizzi, explicar um pouco do Pinto Bandeira, os espumantes da Dom Giovanni, muito bom. Oi, Humberto, tudo bom? O Lourenço está online. Lourenço. A Tati. Oi, Daniel. E aí, tudo bom? Tudo Boa bem? noite. Tudo Boa bem, noite. tudo Boa bem? noite, Daniel, tudo bem? Tudo bom? Tudo, como estão? Tudo ótimo. Ótimo. Não estão sofrendo com frio como a gente aqui hoje. Ah, diminuiu um pouco a temperatura. O final de semana foi de praia. É bem isso aí. A gente tá com 7 graus agora aqui. Caramba, Nossa. olha. É, o frio tomou conta de novo. A gente achava que já tinha passado, mas Hoje retornou. diminuiu um pouco a temperatura. Já Para vocês tinha... também aí. mas não muito assim, né? Diminuiu assim, tipo, pouco. Não foi um exagero frio, mas o final de semana foi mais quente. Ah, não, aqui na sexta-feira era clima de verão. E hoje, inverno de novo. Queda. Chegou a fazer 27 graus na sexta-feira aqui. Olha, Olha que que delícia. bom, né? O final de semana aqui também fez. Também ficou bem quente. E aí hoje já caiu um pouco a temperatura e diz que amanhã vai chover o dia todo, né? Aqui também teve um pouco de chuva hoje. Mas é isso aí, né? Esse é o nosso inverno. Né? O inverno brasileiro. 5 dias já tá bom, obrigada, tchau. Mas aqui no sul a gente comenta que a gente consegue ter as 4 estações do ano no mesmo No dia. mesmo dia. É, São Paulo também acontece isso, não tem jeito. Sai com casca de cebola, né? Que sai tudo de casaco, no meio do dia tira tudo e depois volta tudo no final do dia. É, exatamente, exatamente. Mas é isso aí, né? Temos que estar preparados aí para as sim. mudanças climáticas. Sim. Então, tivemos interesse. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de fazer essa live. Nós já trabalhamos com a Dom Giovanni, eu acho que logo desde o início, né? Desde o início. Foi bem assim. Desde agosto de 2018, faz 2 anos. Os espumantes maravilhosos. E Pinto Bandeira, né? Que é famoso pelos espumantes. Então a gente te convidou para você explicar melhor sobre a Dom Giovanni, sobre os espumantes, sobre o Cabernet Franc maravilhoso e falar um pouco de um panorama geral assim. Teve a queda de preço agora maravilhosa, É que isso foi aí. muito bom. Então fazer um bate-papo bem descontraído e bem interessante, saber um pouco da história da Dom Giovanni. Bacana, Tudo mais. bacana. Eu queria agradecer, né, de primeira mão aí o convite, porque é importante, né, a gente poder compartilhar um pouco do nosso trabalho. Ainda num cenário como esse que a gente está vivendo, fica mais difícil de a gente chegar ao consumidor e chegar às Sim. pessoas que apreciam nossos produtos, a própria marca. Então, acho que as lives estão servindo para isso, né, para poder compartilhar o que a gente está passando aqui. Então, só agradecer aí o espaço, o convite e vamos lá, né? Estamos juntos, todos no mesmo barco. Com certeza. Tem que fazer a coisa acontecer. Bom, primeiramente, né, só falar um pouco de onde a gente está localizado. A gente está em Pinto Bandeira. Né? Muita gente acaba, Pinto Bandeira, município, o que que é, né? Nunca ouviu falar. Mas Pinto Bandeira é
é o município mais jovem do Brasil. Ele foi o último a ser emancipado em 1910. Estou já levando para a história da Dreher. Em 2010, 100 anos depois. Em 2010, exatamente. Então está no seu segundo mandato, né, de prefeitura, mas até então ele era um distrito de Bento Gonçalves. Então nós ficamos bem ao lado de Bento Gonçalves. A Dom Giovanni, ela tem uma ligação direta com a Dreher, com a vinícola Dreher. Olha. Né? Exatamente. Então toda a história começa lá na época da Dreher. A Dreher, juntamente com a vinícola Salton, foram as duas primeiras vinícolas fundadas no Brasil, né, em 1910. Que legal. E em 1950, a Dreher comprou a propriedade aonde fica a Dom Giovanni atualmente. Certo. Ela fez daquela propriedade um centro tecnológico. Então tinha muito pouca... na realidade, a Dreher foi a primeira vinícola a trazer deixa eu ajeitar aqui um pouco. Trazer uvas viníferas para o Brasil. Olha. Exatamente. Então, lá ela fez um centro tecnológico. Ou seja, ela começou a trazer essas novas variedades para o Brasil. Se adaptando bem, ela acabava distribuindo essas variedades para seus produtores de uva, né? Seus fornecedores de uva. Mas muito da vitivinicultura, o boom da vitivinicultura no Brasil se deu, se a gente buscar historicamente, no início dos anos 80. Sim. Quando a gente teve uma mudança de legislação muito significativa. Certo. Tanto a Dreher, que produzia uma linha grande de conhaques, e levando de novo o exemplo da Salton, que produzia, e ainda produz, né, o conhaque Presidente, até a metade dos anos 70, o conhaque no Brasil, a legislação era um destilado de vinho, como a denominação conhaque, né, na França. Uhum. E houve uma mudança na legislação e o conhaque passou a ser um destilado de cana-de-açúcar e extrato de gengibre. Puxa. Tanto a Dreher como a Salton saíram de Bento Gonçalves, a produção de conhaques, e foram para Sorocaba, que é um grande centro produtor de cana. Sim. Com isso, muitas famílias que eram apenas fornecedoras de uva para a Dreher e para a Salton acabaram com uma matéria-prima ociosa em mãos. E aí começaram a dar início, claro, já produziam seus vinhos, mas aí começaram de maior escala a produzir seus vinhos. Então a gente vê um crescimento da produção de vinhos no início dos anos 80, muito pela saída dessas duas empresas aqui da região. Certo. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da Dreher na época, ela chegou a representar 25% do PIB de Bento Gonçalves. Olha. Então, pensa, uma única empresa, 1/4 do PIB da cidade. Então, ela era muito expressiva, produzia volumes comparados com a Aurora hoje, que é a maior vinícola do Brasil. Mas, então, assim, tem muito essa história da família. Por isso que a gente comenta que a Dom Giovanni é a 4ª geração ligada ao mundo do vinho. Então, isso tudo vem da família da minha esposa, né? A Dom Giovanni, ela tem ligação com a fundação direta com o meu sogro e com a minha sogra, meu sogro trabalhou na Dreher até 78, se eu não estou enganado. E aí, na saída dele, imagina, dos anos 73 até 78, ele saía de Bento toda segunda, ia a Sorocaba, passava a semana lá e voltava no final de semana. Então, a dificuldade... Hoje a gente tem um avião aí a qualquer hora, praticamente. Sim. Na época era muito difícil. Então, ele conta que chegou uma hora que ele resolveu sair da empresa. E aí, na saída da empresa, ele acabou ficando com a propriedade onde é a Dom Giovanni. E aí, em 82, eles deram origem à marca. E eu sou o Boca, né? Que hoje acabou assumindo... Então, faço toda a parte administrativa da empresa, né? E juntamente com os 3 filhos deles, a gente acaba tocando aí a Dom Giovanni como um todo. Exatamente. Então, na verdade, a Dom Giovanni também é uma das vinícolas mais antigas também. Exatamente. A Dom Giovanni em si não, né? Se juntar com a história da Dreher, que a família... Mas muitas né, vinícolas se iniciaram... final dos anos 90, meio dos anos 90, né?
sim, sim. A gente tem esse boom aí, eu diria um início muito forte no início dos anos 80 e depois tu tem uma grande, né, dos anos 80 até os anos 90 teve uma pequena produção. E aí Certo. depois sim, né, a gente entra aí nos anos 90 com muitas vinícolas abrindo e seguem até hoje, né? A gente vê desenvolvendo regiões pelo Brasil inteiro. Santa Catarina tá crescendo muito o número de vinícolas e São Paulo, Goiás, Sim. Vale do São Francisco, né? Então hoje a produção já é bem eclética. E um tamanho de um país que nem o nosso tem muito terroir ainda para descobrir. Sim, muito. Exatamente. E nós estivemos na Dom Giovanni a primeira vez, a gente nem pensava em trabalhar, em vender vinho em 2015. 2015, é. E ficamos encantados com a vinícola, com os espumantes na época. E depois veio a ideia, nós já sabíamos da qualidade do espumante e dos vinhos da Dom Giovanni e tivemos esse interesse em trabalhar com vocês também. E foi muito interessante o início, tudo, porque é muito diferenciado mesmo. Eu sou Nós suspeito. Nós estamos com alguns aqui, por exemplo, Rosé Brut, maravilhoso. Esse é um espumante, 12 meses de maturação, né? Uhum. Chardonnay, Pinot e Merlot. Bem Isso aí. interessante. Exatamente. Pinto Bandeira vem ganhando um destaque muito bacana, né, Beto, sobre a questão dos espumantes. A Dom Giovanni, atualmente, 80% da sua produção são espumantes. E a região caminha já finalizando a primeira DO exclusiva para espumantes elaborados pelo método tradicional do Novo Mundo. Hoje já é IG, né? IG, exatamente. A gente tinha uma denominação que era indicação de procedência, né? Mas houve também uma mudança na legislação que começou a chamá-la de indicação geográfica. Então, no Brasil, hoje, a gente tem dois modelos, ou a indicação geográfica ou a denominação de origem. A gente já tem uma denominação de origem, que é o Vale dos Vinhedos, né? E Pinto Bandeira trabalha nessa denominação. A gente já está há 3 anos, né, trabalhando em cima desse regulamento de uso. Então, esse regulamento ele preconiza desde a produção o modelo de produção de uva até a finalização desse produto, né, todo o processo. E é importante até comentar, Beto, sobre a diferença, né, entre uma IG e uma IP. Quando a gente fala em indicação geográfica, a gente analisa o cenário principalmente... Eu vou ser bem resumido no que eu vou falar. A gente diz, pela indicação geográfica, diz e estuda isso, que tal variedade ou tais variedades de uva se adaptaram bem àquela região. Ela interfere muito pouco dentro do processo na vinícola. Já a DO, ela é super restritiva. A gente trabalha muito esse termo, né, de restrição e exclusividade, porque além de ter, né, a gente tem uma IG que engloba 25 variedades de uva e a gente está indo para uma DO de 3 variedades. Sendo que as principais uvas, a Chardonnay e a Pinot Noir, e a gente tem o Riesling itálico, que pode representar 30% do corte do espumante. Só 30%. Então, ele é uma uva coringa. Então, de 25 variedades, a gente está praticamente em duas e pouquinho, né? Então, ela é super restritiva. E ela atua principalmente nos processos dentro da vinícola, né? Claro, a IG, ela permitia uma produção enlatada, que hoje ainda é um grande volume no Brasil. Sim. E a DO, ela já só pode espaldeira, então ela já não abre leque para outras formas de plantio. E aí tu tem toda uma base analítica, né, de como esse vinho base, né, vai ser produzido e toda a condução, né, até o degorgement, seguindo os parâmetros analíticos preconizados pela associação.
Então ela é super restritiva, super exclusiva, mas o objetivo disso é o quê? É entregar para o consumidor um produto que com padrões de qualidade estabelecidos. Então o Sim. consumidor ele tem a garantia que aquele produto que vem com o selo da DO, ele seguiu aquele regulamento de uso à risca. Então é uma garantia de qualidade, principalmente para o consumidor. É lógico que a gente tem assim, por que Pinto Bandeira está apostando na denominação de origem só de espumante? Bom, aí a gente entra no que a gente gosta de ressaltar de consistência, tá? Vou usar a Dom Giovanni como exemplo. A gente produz espumantes lá desde 1997. Certo. E seja a safra maior ou menor, a gente tem uma constância. Então, assim, analiticamente, de novo, a gente atinge o equilíbrio entre acidez e açúcar, que ela é muito mais importante. Muita gente fala, o grau de açúcar. Não, o espumante, o grau de açúcar é tão importante quanto a acidez. Né? Ele é, digamos assim, a gente não precisa que ele evolua muito, que ele mature muito, que a uva mature muito, porque a gente vai passar por 2 processos fermentativos e isso vai dar o álcool que a gente precisa. Então, durante todos os anos, a gente atinge esse equilíbrio entre acidez e açúcar. Então, por isso que a gente levanta a bandeira de um espumante de qualidade. Basicamente, por isso. Não, Então, é muito bom mesmo, né? Pinto Bandeira, assim. Tem outras vinícolas. A Dom Giovanni, eu acho que em espumantes, assim, a gente quis focar bem, assim, porque a gente conhece a qualidade, o custo-benefício dos espumantes são sensacionais. E a dimensão de uma DO, quantas DOs de espumantes existem no mundo? Não deve ser um absurdo, né? Não, assim, a gente está falando, a Itália tem a Franciacorta e ela tem a Prosecco. É algo muito grande, né? A gente tem a Cava, né, na Espanha, Champagne, né, dispensa comentários. Eu não me lembro, exclusiva para espumantes que eu tenho, que eu tô lembrando agora. Eu acho que deve chegar a 10. Olha, de espumante nem isso. De espumante então, nem isso. Quer dizer, o Brasil vai se tornar uma referência mundial em espumantes, com uma DO assim de espumantes. Do Novo Mundo é a primeira. Olha. Exclusiva para espumantes. Do Novo Mundo é a primeira. Você sabe que a gente está com o espumante de vocês aqui, o ouro. Opa! Eu queria que você falasse um pouco esse espumante. Nós provamos, é demais, né? Que espumante! Olha, champanhe que me desculpe, mas que é demais. Que nós vendemos por 130 reais, acho, por volta de 130 reais. Tipo, é um baita espumante, é demais. Esse espumante falar um pouco dele. Esse aí é o segundo filho da Dom Giovanni. Eu gosto de botar eles na linha do tempo. A gente tem o carro-chefe, que é o espumante mais vendido hoje, né? Até para fazer um parêntese para falar dele, que é o Dom Giovanni Brut. É o 24 meses de maturação. Esse é o carro-chefe, é o nosso espumante mais vendido e sempre foi. E o segundo filho acabou sendo o ouro. O ouro antigamente ele era um Brut, porque na legislação, se eu não estou enganado, era de 5 gramas por litro até 15. E agora mudou, né? Agora é de 8 até 15. E o ouro, ele tem 6 gramas por litro. Então, da classificação Brut, ele acabou sendo jogado para o Extra Brut. E tudo começou... 48 meses de maturação. 48 meses de maturação. Ele tem um corte diferente dos outros espumantes. A gente trabalha um corte clássico de 75% de Chardonnay e 25% de Pinot Noir. Mas o ouro, ele tem uma porcentagem maior de Pinot. A gente está falando em 60% de Chardonnay e 40% de Pinot Noir. Então a gente trabalha esse Pinot a mais para dar mais estrutura, né? Que o Pinot é uma uva tinta. Pinot, né? É uma uva tinta. Então, dela, a gente consegue dar mais estrutura para o espumante para poder suportar esse tempo de maturação. Mas é impressionante aonde a gente chega com esse espumante. Eu sou suspeito de novo em falar, mas eu gosto muito dele, gosto muito mesmo. Ele se coloca ao lado de champanhe
e não Não, com passa... certeza. A gente provou ele, o ouro, você vê 48 meses de maturação, demais, viu? Estamos de parabéns com esse espumante aqui. Muito bom, sensacional. Que bacana, que bacana. E você sabe que tem o Blanc de Noir, Opa! que é 100% Pinot, para mim, que também maravilhoso. Beto, a gente... O Blanc de Noir que eu provei, maravilhoso esse. Muito bom. Eu comento muito com o pessoal, né? Dizer assim, putz, qual o melhor, qual o pior? Isso é muito relativo. Difícil. É difícil, é difícil. A gente acaba entrando assim, é o que eu mais gosto. Porque hoje a gente chegou num patamar de produto, e eu sou um defensor do vinho brasileiro nesse sentido, né? A gente teve um histórico complicado de produção, de reconhecer o que a terra dava de melhor. Então, tudo isso é um processo transitório, né? A gente começa a investir em uvas que se adaptam bem a tal região. Então, assim, tu tinha um processo muitas vezes complicado. Mas, de novo, a gente hoje tem que trabalhar a questão do defeito, né? A gente chegou num patamar de qualidade do vinho brasileiro que é difícil achar um defeito em algum vinho. E então, quando a gente entra na linha de espumantes, vamos de novo a Dom Giovanni como exemplo, a gente tem 11 espumantes na linha, então fica difícil de eleger algum. O Nature. Nature maravilhoso também. Meu Deus. Agora eu vou ter que falar, né? Eu falei assim, cara, eu sou muito fã de 3 espumantes da Dom Giovanni, que é o Nature, que é o Blanc de Noir e é o Ouro. Mas aí tu pega assim, aí tu tem o Rosé. Cara, o Rosé tem uma leveza, um frescor para uma beira de praia demais. Fantástica. Então, cada espumante tem o seu... a sua situação ideal. Blanc né? de Blanc. Esse espumante, Beto, é impressionante. Impressionante a maneira como ele ganhou o paladar do consumidor. A gente fez lotes limitados dele, né? Então a gente não tem uma disponibilidade tão grande. E é assim, a gente acaba sempre ficando um período sem produto até atingir a maturação do próximo lote, porque ele ficou muito agradável. Ele tem uma cremosidade em boca que é incrível, né? Incrível. A delicadeza do perlage desse espumante é inacreditável. E falando dessa linha toda, é demais, viu? A gente agora tem na linha também o Natur Magnum, que é 1,5 litro. Esse é 60 meses, né? 60 meses de maturação. Caramba. Já tem uma evolução. E os Natur são clássicos. Eu digo sempre, quando a pessoa chega lá na vinícola e não conhece, mas o que é um Natur? Eu digo sempre, esse é a expressão do terroir de Pinto Bandeira. E aí brinco também com o nosso enólogo, né? Esse é o que o enólogo não tem muita interferência, né? Ele não pode estragar. Brincadeira, né? Mas é bem isso, sabe? Eles, com a questão de não ter licor de expedição, ele tem realmente a expressão do que aquela terra pode oferecer. Sim. E a questão de que o processo foi muito bem controlado, não que os bruts não sejam, não que um demi-sec não seja, mas é dizer assim, não tem o que fazer, né? A gente usa uma brincadeira aqui que o que o agrônomo erra, a terra mostra. Sim, com certeza. E ao contrário do médico, né? O que o médico erra, a terra esconde. Isso. Então, eu acho que o vinho bom começa na terra. Quer dizer, mas eu acho que, Beto, como isso transformar vinho ruim em vinho bom. É isso que o Brasil, no meu ponto de vista, eu sou muito jovem no setor, eu estou falando em 10 anos, que eu estou quase 11, apesar de ter essa ligação familiar com a vinícola, mas atuando mesmo no setor são 11 anos, então eu sou um jovem. Mas um consumidor, eu nem vou contar a idade que eu comecei a beber vinho, né? Aqui na Serra era, anos atrás, um pouco adiantado. Mas toda essa questão de descobrir o que a terra oferece e olhar e dizer assim, cara, de uma matéria-prima de qualidade, nós vamos ter um vinho de qualidade, é o que está fazendo toda a diferença.
Uma Sim. vez o produtor olhava, tenho que produzir Cabernet Sauvignon porque é a uva mais consumida no mundo. Cara, acabou. Tua terra não dá um Cabernet Sauvignon bom. Claro. Então é isso. Acho que essa evolução, como tu comentou, matéria-prima de qualidade, produto de qualidade, menor intervenção dentro da vinícola. Quando a gente fala em menor intervenção, não é desmerecer o trabalho do enólogo. Ao contrário, porque o Com trabalho do certeza. enólogo começa na uva, né? Com Sim. certeza. E Começa no campo mesmo, né? Literalmente. Exatamente. os vinhos, né? O Chardonnay é maravilhoso. É isso aí. Muito bom. E a gente ainda está com a safra antiga do Cabernet Franc. Eu acho que ainda deve ter Só tem mais 6 garrafas. umas 6 garrafas. Ainda temos a safra 2015 dele. Beto, esconde essas garrafas, hein? E maravilhoso Cabernet Franc, que é emblemático também, Pinto Bandeira, né? O Cabernet Franc como tinto. Exato. Também maravilhoso. Você sabe aí, contando uma história de nossa vivida aí em Pinto Bandeira, a gente já conhecia vocês em 2015, mas eu não lembro se a gente chegou a degustar o Cabernet Franc na época. Estava muito acostumado com Merlot e Cabernet, tipo, não tinha essa visão mais ampla. Mas em 2018, final de 2018, a gente foi na Wine South America e fomos num restaurante aí perto, como chamo? Do lado da Dom Giovanni? Não, fica bem um pouco distante aí o Caminhos de Pedra. Locanda de Luca. Ah, sim, a Locanda. Ele sempre faz. Maravilhoso. E lá nós provamos o Cabernet Franc de vocês. E quando eu falei, caramba, que vinhaço, tipo, temos que ter esse vinho também para vender. Legal, que coisa boa. Então, é uma uva que vai muito bem, né? O Cabernet Franc aí na região. Exato. O que até fazendo um gancho, né, com a Chardonnay e a Pinot, a gente está falando de uvas que a gente colhe com maturação precoce. Elas chegam ao ponto de maturação que a gente deseja de forma precoce. A Chardonnay e a Pinot, a gente colhe elas na segunda quinzena de janeiro. A gente tem historicamente um período março, quando a gente já começa com noites frias, né? E por muitas vezes dias frios. E historicamente um volume de chuva um pouco maior. Então, quando a gente está falando em uvas tintas de maturação tardia, vamos lá, um Cabernet Sauvignon, por exemplo, quando a gente tem uma safra fantástica como a de 2020, a gente colheu esse Cabernet Sauvignon no final de abril. Mas, exato, eu tô falando a gente, eu digo de forma setorial, né? Porque a Dom Giovanni hoje a gente acaba não produzindo mais Cabernet lá. Mas então, assim, tu tem uma maturação tardia que, por anos, a gente não consegue atingir o ponto de colheita perfeito. O Cabernet Franc, ele tem uma maturação precoce. Então, quando é metade de fevereiro, final de fevereiro, por muitos anos a gente já está colhendo essa uva. Então, ela atinge o ponto de maturação ainda no verão, ainda num período de pouca chuva. Então, tu tem uma sanidade na uva e a maturação perfeita. Então, esse é o grande segredo, sei lá, né? Não dá para chamar de segredo, de Pinto Bandeira se destacar com Cabernet Franc. E, logicamente, não posso deixar de citar Valmarino, né? Que o Marco... Eu digo, Marco, tu acertou a mão, né? O teu Cabernet Franc é algo fora do comum e parabéns. Então, assim, tu começa a ver esses produtos que ganham um destaque. Mesmo que a gente tenha uma DO exclusiva para espumantes, a gente não pode deixar de falar desses grandes vinhos, né? Que são produzidos. Maravilhoso. E o Cabernet Franc da Dom Giovanni, o primeiro vinho da Dom Giovanni, que data 1982, foram dois vinhos. Foi um Cabernet Franc e um Sangiovese.
Sangiovese a gente não tem mais, mas o Cabernet a gente mantém produzindo. Vocês chegaram a conhecer a Enoteca lá na Dom Giovanni, lá embaixo, na final da casa? Lá a gente Será que tem umas garrafas lá? Perdidas? Isso aí. A gente tem Cabernet Franc, isso para degustação, né? A gente está abrindo as garrafas desde 1990. Caramba, olha. É isso aí, Imagina 30. Dessa, a próxima. Adora fazer vertical. A tua próxima vinda. Nossos clientes adoram, Então, assim que liberar, eu tô indo aí para fazer junto com vocês uma, hein? Assim que a poeira baixar. Mas sabe que a gente tem feito agora durante a pandemia mesmo, online. A gente divide nas garrafinhas para os clientes e entrega. A gente já fez 2 ou 3 verticais. Agora, durante a pandemia, porque a gente adora um evento, né? Então, não tem jeito. Edu, ouvi vertical. O Edu é um cliente nosso que participou de todas que a gente fez. Olha aí, ó. E o Pedro Cardoso, que foi o nosso professor, o Beto Sommelier, formado no Senac, né? E eu fiz o curso básico de vinhos lá, que na época eu brinco que eu fiz o curso para poder conversar em casa alguma coisa, porque ele só queria falar de vinho e eu não entendia nada. E o Pedro falou que está indo para Portugal e quer levar uns Cabernet Francs para lá, para os sommeliers, que os sommeliers de lá vão gostar. Ele tem uma vinícola em Portugal. Show. Legal. Tem que levar mesmo. Não, é uma loucura, né? Uma loucura. O Cabernet Franc, ele foi uma... Sabe que nos anos 80, até o final, até 1980, agora eu posso me perder na data, era a uva, sim, era até 1980, isso aí. Era a uva tinta mais plantada no Brasil, era o Cabernet Franc? Não sabia disso. Exato. E aí começou uma reconversão dos vinhedos para Cabernet Sauvignon. Cortava o Cabernet Franc e plantava Cabernet Sauvignon. Então ela chegou a ser a uva mais plantada no Brasil. Então ela tem uma história bacana e uma adaptação ao nosso terroir aqui na Serra Gaúcha muito bacana. Você sabe que uma preocupação boa minha, né? Se os brasileiros começarem a conhecer muitos vinhos brasileiros, não vai sobrar vinho. A produção não vai aguentar. É isso aí. A qualidade do vinho brasileiro é um negócio espetacular, assim. Mas a gente sabe que a produção não é tão grande, né? Exato. Mas a tendência é melhorar muito isso. Eu acho que estão descobrindo novas áreas também para plantio de uva, tudo, e está melhorando muito, né? Tá cada vez mais. Quer dizer, a safra 2020 foi espetacular, né? Histórica mesmo. Histórica. Pelo que as pessoas que estão ligadas ao setor há mais tempo comentam, nunca viram nada igual. Então, o vinho tem uma coisa, né? Eu gosto de... Vocês estavam comentando antes, né? Que tu teve que fazer um curso tu comentou de iniciação ao vinho, né? Para acompanhar o Beto. É um caminho sem volta, né? O vinho, o cara que entra no vinho... a gente vê essa mudança de comportamento com a pandemia, que muita gente comenta. A gente acabou tendo momentos a dois muito maiores do que se tinha uma vez, e a cerveja ela não conseguiu ser a bebida que acalenta aí, né? Uma bebida a dois mesmo. Então, desespero. Então, olha, não sei se você conhece o Humberto Conte comentando aqui, chegaremos lá. É isso aí. Ele tem um Rosso da Alteza, não sei se você já provou. Estou vendendo um vinho também maravilhoso, Serra Catarinense. Você precisa provar também, muito bom. Lá do Conte. A Serra Catarinense está fazendo coisas espetaculares, né? Muito bom. Mas para eu concluir, então, assim, todo esse cenário de consumo de vinho aumentando, a nossa barreira é só uma no Brasil. É cultural. Cultural. É inserir preconceito, na mesa... Não, mas eu digo até como consumo, Beto, porque tu vê que o consumidor ele não tem preconceito com vinho chileno. Mas mesmo assim, o nosso consumo per capita é muito baixo. Então a gente precisa realmente inserir na mesa do consumidor a cultura do vinho. E ele não vai parar de tomar as outras bebidas. Mas no momento que tu inserir uma taça,
né? Uma garrafa por semana, que ele vai diminuir uma cerveja e vai tomar. Isso vai fazer muito bem, culturalmente. A gente sabe todos os benefícios aí que resveratrol, toda essa função do vinho ligado à saúde. E aí, dobrando o consumo para 4, acabou. A gente não tem demanda para atender. Não, né? E o vinho, você pega o vinho, ele é tão amplo, sabe? Você pega uvas, milhares de uvas, tipos de uvas, tipos de solo, tipos de formas de fazer o vinho, barricado, não barricado, safras, conforme a safra. Então, sabe, é tão amplo essa discussão que é isso que é tão apaixonante do vinho, né? E, por exemplo, um terroir de Pinto Bandeira fazendo espumantes assim que reconhecidos internacionalmente, sabe? Isso maravilhoso. Exato, exatamente. É um caminho sem fim E melhor agora, né? Com a queda da ST, isso é uma coisa que até abaixamos nossos preços dos produtos da Dom Giovanni e que ficaram acessíveis assim, que agora não comprar Dom Giovanni com a gente precisa comprar. Porque esses espumantes, por exemplo, esse rosé, 69. Nós estamos vendendo ele por 69, um espumante maravilhoso, os espumantes Blanc de Noir, Blanc de Blanc, o Natur, R$ 79. Espumante método tradicional, maravilhosos. E o tá mais ouro, barato, 130. tá mais barato do que na vinícola, hein? É ele que tinha alguma coisa errada. Não! Mas a gente tem que dar apoio para os nossos distribuidores. A queda do ST realmente foi pra gente, valeu muito a pena. E quando ele falou os novos valores, eu falei, não, mas como assim? Tá errado isso. Não, mas é R$ 1 a menos, tá? É bem pouca coisa. Mas sabe que a gente tem que vender mais barato mesmo, né? A nossa política lá na Dom Giovanni é muito de fortalecer o nosso distribuidor. Porque vocês são nossos olhos, vocês são nossos ouvidos aí em São Paulo. E vocês têm que ter uma condição boa. E com a ST a gente não tinha isso. A gente não conseguia dar... Que é o que a gente está sofrendo hoje no Rio, está sofrendo em Minas Gerais. Diz assim, cara, a gente precisa... O produtor não pode ser punido. Esse imposto, ele tem que ser... se ele é devido, mas ele tem que ser devido na hora certa, né? Não com certeza. Onerar o produtor que tem que antecipar um pagamento que vai destacado em nota e toda a margem vai em cima disso, né? Então, foi um benefício muito bacana, foi um trabalho muito forte do estado do Rio Grande do Sul com o estado de São Paulo, porque São Paulo tá o grande consumo, né? A gente tá falando em metade do consumo do Brasil tá aí. Então, cara, a gente precisa alavancar isso. Eu nem vou falar em vinho alimento, né? Que seria um negócio fantástico para todos nós. Mas, quem sabe um dia. Eu acho que, assim, tipo, antes o preconceito era relacionado ao vinho brasileiro, que por causa da qualidade. Quando descobriram que a qualidade, não podiam falar mais isso em relação à qualidade, passaram para falar ao preço. E agora, sem ST, quer dizer, não tem o que falar mais. Não tem o que falar. Sem ST, com o dólar alto, então, na pandemia, daí não tem mesmo o que falar. Vamos abrir vinho nacional. Sim. Isso mesmo. A gente, na verdade, com a pandemia, a gente ampliou o nosso leque, né? A gente trabalhava mesmo com os restaurantes de São Paulo. A Alvino nasceu para trazer o vinho brasileiro para os restaurantes de São Paulo, para que as cartas dos restaurantes de São Paulo pudessem ter mais vinhos brasileiros com mais variedade, não só das vinícolas conhecidas e grandes, né? Então, não só Salton, não só Valduga, não só Miolo. E a gente nasceu para isso. Então, a gente fazia um trabalho bem de formiguinha em São Paulo, a gente estava indo super bem. Quando veio a pandemia, a gente, nos 5 primeiros dias, eu olhei para o Beto e falei assim, a gente tem que mudar o jogo, senão a empresa vai... Porque os restaurantes pararam de comprar, cada um começou a consumir o que tinha de vinho em casa, até fazendo muito delivery, mas
normalmente os vinhos, cada um pedia o seu na sua casa, né? O que já tinha na sua casa. E aí a gente montou um site e começamos a vender para o consumidor final, a loja virtual, e-commerce, e fomos para cima, assim, foi muito bacana, porque a gente cresceu junto, né? A Alvino mudou o foco completamente e cresceu bastante nessa época, e fazendo o vinho brasileiro chegar mais ainda na casa do consumidor final, e aqui em São Paulo e agora para o Brasil todo, né? Porque com o site a gente já vendeu para Palmas, para Porto Seguro, para Vila Velha, Vitória, sim, até para o Rio Grande do Sul, algumas pessoas já compraram com a gente. Então é muito bacana isso, porque realmente a gente está conseguindo atingir, a gente está trabalhando com mais de 25 vinícolas brasileiras. Nossa. Então a gente tem da grande, da pequena, continuou com os eventos online também, né? Uma coisa que a gente resistiu um pouco, vamos, não vamos, vamos, não vamos, mas tem que fazer, não tem jeito, né? As pessoas têm que conhecer, as pessoas querem participar, e foi muito bacana, assim, realmente. A gente incorporou 6 vinícolas, incorporamos novos vinhos, né? A gente não tinha toda essa linha da Dom Giovanni, por exemplo, a gente incorporou... O Ouro nós não tínhamos, e o Blanc de Blanc nós não tínhamos também. A gente incorporou agora, durante a pandemia, então a gente cresceu muito, né? O leque do nosso portfólio, e o Brasil está crescendo mesmo, né? As vinícolas estão de parabéns, porque está cada vez produzindo... Sim. Mais vinhos sensacionais, né? Muito bacana tudo isso. É isso aí. Não, a gente não tem como não destacar. Não tem como não destacar toda essa qualidade do vinho, né? A gente comentou sobre isso antes e a gente está vendo isso abrindo a taça. E o trabalho de vocês de abraçar pequenos produtores como a gente é fato, né? A gente tem uma dificuldade de chegar no restaurante, então é essa questão, vamos unir forças, porque a gente tem grandes players aí no mercado, e isso é natural que aconteça, mas tem muito produto bom de pequenas vinícolas que a gente que é o trabalho de vocês que acaba levando isso pro consumidor. Então, que nem eu comentei, né? Vocês são os olhos, são nossos ouvidos. E é isso aí, unir forças para chegar onde a gente deseja juntos. Sim. É isso mesmo. Sensacional. E queria que existem projetos na Dom Giovanni, vocês têm interessante falar sobre, tem uma pousada na Dom Giovanni, né? Exato. Uma pousada pequena, né? A gente está falando de 8 acomodações. 7 ficam num casarão construído em 1930, era um antigo armazém. Olha. Exato. E tem mais uma cabana mais retirada, né? Ficam 100 metros do casarão principal. Mas o enoturismo vem crescendo muito aqui na região. A gente vem pegar os últimos 10 anos, toda a parte do vinho, né? O turismo do vinho. Mas a parte gastronômica que ela vem junto e outros atrativos além do vinho fizeram um boom aqui na cidade, aqui na Serra como um todo. Então a parte turística ela está muito bacana e a gente está vendo agora uma demanda muito alta nos próximos meses. Acreditamos, né, que seja em função dessa dificuldade de sair para o exterior. Então assim, a gente está vendo uma demanda reprimida muito bacana. E o turismo vai aquecer, né? Pegar uma grande safra aí novamente, se tudo der certo. E o pessoal que venha para cá, né? Curtir esses momentos aí, ver a uva no pé. Legal. Com certeza. Vocês fazem toda a vindima também? Vocês têm Vocês sofreram muito com o frio que deu, a geada que deu? Infelizmente, sim. A gente já... Como a gente comentou antes, né, sobre as uvas precoces, e a brotação do Chardonnay é a primeira que vem. E a gente teve pouco tiveram dias frios, mas pouco frio. Poucos dias. E aí a brotação já tinha começado. Então, nessas áreas
que já estavam brotadas, a gente já teve perda. O vinhedo até ele apresentou uma resposta interessante agora nos dias que passaram. Claro que quando a gema já estava formada, essa aí se perde. Mas Sim. o vinhedo tá apresentando novas gemas. Então, assim, vai ter uma perda, com certeza, mas é normal, né? E setembro a gente fica sempre alerta, porque é outro período bem delicado, com o histórico de geadas ainda presentes. Mas é vida de agricultor, é acordando e olhando para cima. O viticultor brasileiro, na verdade, tem que passar por muitas barreiras, né? A gente está aqui, a gente pega o vinho já engarrafado, bonito, mas não sabe o que está por trás disso, né? Não, é um trabalho árduo, né? A gente fala assim, uma garrafa, mas é o ano inteiro, não para. É dizer assim, fica difícil de dar férias no período certo, porque, cara, quando acabou a safra, tu já começa a preparar solo, tu já começa, né, a arrumar o poste que quebrou e tudo mais, e aí quando tu vê já tem que podar, e aí depois vem a poda verde, e aí já tem os... Tem que ver o que está no constante. tanque, o que foi para a garrafa, o que está na barriga e tudo mais, né? Não é só... Exato. Imagina um produto que fica 48 meses em maturação, quanto tempo, né? Isso... Até chegar na mão do consumidor mesmo, realmente é muito tempo, né? Eu conto sempre uma história, né? Que a Copa foi em 2014 no Brasil, né? Em 2013, uma jornalista foi na Dom Giovanni e ela falou assim, o que vocês estão prevendo para a Copa do ano que vem? E eu falei, não, ano passado foi o que a gente pensou um pouco, né? Porque o espumante mais rápido da Dom Giovanni hoje leva 2 anos para ficar pronto. Olha. Então, assim, é um planejamento de 2 anos no mínimo. No mínimo. Aí o pessoal está fazendo uma pergunta, John Wine, se a Dom Giovanni é especializada em espumantes. Sim. Olha, diria que sim, né? 80% da nossa produção são espumantes e somente pelo método tradicional, tá? A gente não faz charmar lá dentro. Então, não faz charmar. Não, a gente não trabalha com charmar. A gente trabalha com o método tradicional com diferentes tempos de maturação. Então, a gente tem a linha extravaganza, a gente tem um moscatel na linha, mas a gente terceiriza a mão de obra. Mas a gente tem a linha extravaganza, que tem um brut, um demi-sec e um moscatel. A gente trabalha com esses espumantes mais jovens, com mais açúcar, mas todos com 12 meses de maturação. Depois a gente tem o rosé com 12 também. Mas vou largar um spoiler aqui, né? A gente vai ser lançado um novo rosé. Olha! Mas acho que mais um ano, se eu não estou enganado. E depois a gente entra na linha Dom Giovanni. Não, na linha Dom Giovanni. Na linha Dom Giovanni. Na realidade, nas duas. Olha o segredo. Não é segredo, mas né? A gente está conduzindo aí para... As coisas ainda não estão 100% definidas, mas vai ter uma mudança aí no espumante rosé. Até porque, para seguir parâmetros, o nosso rosé tem um corte com Merlot, então a gente não pode usar DO nesse espumante. Mas é um espumante super bem aceito, então a gente não quer tirar ele da linha. Então, vou parar por aqui. E aí depois a gente entra na linha Dom Giovanni com 24 meses de maturação, que é o Blanc de Blanc, o Blanc de Noir, o Natur e o Brut. Aí depois o Ouro, 48 meses. Depois o Natur Magnum, 60 meses. E finalizando o Dona Bita com 70 meses, né? Um produto aí que leva quase 8 anos para ficar pronto. Cara, é um creme. Super espumante, meu Deus. Vocês têm produção para exportação? Vocês fazem alguma coisa? O Luiz Lima aí está perguntando. A gente chegou a exportar, mas de forma reativa. Porque como a gente está falando hoje de uma produção super pequena. A Dom Giovanni produz em média 100 mil litros por ano. Então, a demanda, devido à pequena produção, a gente trabalha ali, né, no limite dentro do Brasil. Então, a gente chegou a exportar, a gente fez exportação para a Inglaterra, República Tcheca, Estados Unidos, mas foi aí para Hong Kong. Mas foi reativo. Quando o cliente nos procurou, a gente acabou fechando pedidos e mandando.
Mas a gente não tem uma área que trabalha isso, é reativo mesmo, nada de proatividade. E atender esse mercado nacional, né? O mercado nacional que vem em crescimento, a gente acaba dando foco nisso. Mas a gente tem capacidade, a gente trabalha, eu estou falando em 100 mil litros, né? Com vinhedos próprios ou com algum vinhedo de parceiro que a gente opera, né, toda a parte de manejo do vinhedo. Que uma coisa bem bacana é que a gente faz o manejo biodinâmico dentro da vinícola, né, dentro da propriedade, não é só na vinícola. E assim, vocês são biodinâmicos. Não. A gente segue todo o manejo biodinâmico, porém, havendo necessidade, a gente intervém com o tratamento convencional. Mas, logicamente, que a gente tem uma propriedade muito mais saudável, a gente teve redução, né? A gente não usa mais fertilizante químico, a gente não usa herbicida, né? Então, eu uso sempre o termo, uso racional. Né? Então, ao invés de ser aquele uso lá, protocolo, a gente tenta minimizar isso de forma... por girassol, né? Alguma coisa assim? O girassol é uma das práticas do manejo biodinâmico, porque a gente planta o girassol para oferecer uma proteína mais atrativa para o pássaro e para a abelha do que a uva. Então, o girassol, a partir de 1º de novembro, a gente tem um campo de girassóis lá na vinícola para atrair esse pássaro. Porque com a redução do uso dos defensivos químicos, a gente aumentou incrivelmente o número de pássaros na propriedade. Então, tu acaba atraindo... E a biodinâmica trabalha isso, né? Toda essa harmonia com o ecossistema. Então, a gente precisa... a gente planta urtiga na propriedade para fazer o chá de urtiga para espantar os pulgões, formigas. A gente planta erva cavalinha para fazer o chá e aportar silício ao solo. Então, assim, é toda essa harmonia com todo o ecossistema e o girassol faz parte disso, né? Faz parte, dá um alimento para o pássaro. Quer dizer, é uma forma de desviar a atenção do que seria a atenção que iria para as uvas, muda a atenção para os girassóis. Aí todo mundo pergunta, o que vocês fazem com os girassóis depois? Eu falei, o girassol, no final, ele é devorado, né? Não tem nada, não sobra nada. No final, tu vê aquele campo lindo e no final ele está devorado. Mas sinal que ele cumpriu... sinal que ele cumpriu a função dele naquele momento. Mas vocês têm ideia de ter o selo de biodinâmico, serem reconhecidos como... Não, Beto, a gente não almeja isso, tá? Porque tu certificar faz com que tu não tenha o plano B, né? Tu não tenha a opção de intervir. Então, a nossa ideia é a sustentabilidade, é o uso racional, é ver... sabe, a propriedade mais saudável, sem aquela coisa massiva. Então, internamente a gente já está feliz. Já está feliz com a prática, sabe? Não, no início até se pensava que pudesse ser alguma coisa comercial, mas na realidade o maior beneficiado é nós que estamos lá no meio, né? Então, os produtos de qualidade, tendo... pouco manejo, né? E você aumenta a qualidade do produto, assim. Porque naturalmente a gente já viu isso, tá? A gente já percebe essa mudança, seja positiva, isso aí vai variar muito do gosto de cada um. Mas a gente já sentiu isso e, cara, de novo, maior beneficiado disso somos nós mesmos que estamos lá dentro da propriedade. E o consumidor é óbvio que também é beneficiado, mas... talvez um selo na garrafa pudesse fazer alguma diferença, mas no momento a gente sabe que é bem complicado ser 100%. Porque tu tem o produtor 100% que está disposto a perder uma produção. A gente economicamente é uma empresa de médio porte, mas ela precisa, né, girar. Então a gente não pode ir da matéria-prima que vem nosso sustento. Então tudo começa lá. Então a gente precisa garantir uma produção lá no final do ano. Não, a gente quer ir visitar logo vocês aí e se hospedar na pousada. Por favor. Da Vani. Vai ser muito legal. Ficar um mês lá. Né? Todo mundo nós vamos se hospedar, acho que uma noite em cada vinícola, porque todo mundo quer
A gente quer ficar em todas, porque todas, cada uma tem a Torcello também, que é já em Bento, né? Também tem. Aí tem o Spa do Vinho, aí tem a gente, toda vez que a gente vai, a gente acaba ficando fora para poder mesmo visitar todo mundo, né? E esse ano não teve a Wine South America, né? Devido à pandemia. Aham. Então a gente acabou adiando a viagem, e a gente está adiando, e sei lá quando que a gente vai conseguir. Falei que o importante agora é a gente conseguir continuar trazendo vinho para o pessoal e vamos Focar nas cuidar e vendas. focar nas vendas. Daqui a pouco a gente vai para tirar umas férias. Oferecer produtos É isso aí. diferenciados Guardando para os vocês aqui com um bom clientes. churrasco. Ah, Opa! muito Muito obrigado. bom. Falei que a gente mora em apartamento, não estamos conseguindo fazer muito churrasco durante a pandemia, depois também a gente ia querer só churrasco. Ai, gente, a gente queria É isso agradecer, aí, é Obrigado. isso aí. né? Agradeço. Muito obrigado, Daniel, pela live, por ter mostrado, contado um pouco da história, falado sobre a DO, que eu acho que é um baita negócio e muito interessante, viu? Obrigado por esse tempo que você deu para a gente aí. Não, quem tem que agradecer sou eu, sem dúvida, porque, de novo, né, a importância de poder compartilhar um pouco do nosso trabalho aqui da Serra faz toda a diferença. Então, agradeço, estou aguardando vocês por aqui. Vamos torcer que tudo isso passe o mais rápido possível, né? Que a coisa para vocês aí tá pior ainda do que para nós aqui, mas a gente vai poder ainda brindar muito juntos, né? Então, aguardo Com vocês certeza. por aqui com a carne no fogo. Opa, é legal. Obrigada a Muito todos obrigado. aí também de Obrigado a ficarem todos. na live, os nossos amigos, clientes, familiares. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. É isso Valeu. aí, que precisar, estamos aí. Show de bola. Até mais. Até. Abraço, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.